Há pouco tempo tivemos o debate entre Ana Carolina Campanholo e Glenda do Espectro Cinza. E eu tinha feito um react, mas infelizmente ele foi por água abaixo, porque tivemos alguns problemas técnicos, o que provavelmente fará com que você esteja assistindo o meu vídeo muito depois da realização desse debate. Então eu peço que você me ajude aí nos likes, me ajude no compartilhamento. Esse foi um react que eu já queria fazer há muito tempo, tendo em vista que sou uma pessoa que repudio completamente o feminismo, mas gostaria muito de ver como a Ana Carolina Campanholo, que é alguém que representa bem o que o feminismo, o antifeminismo, melhor dizendo, brasileiro pensa, lida com argumentos de uma oponente inteligente e qualificada, como é o caso da Glenda. As pessoas estão muito acostumadas a ver a Ana Carolina Campanholo dando show, esculachando, acabando de todas as maneiras possíveis com feministas, seja em debates, seja em posts, seja da forma que for. Mas aqui nós temos uma oportunidade sui generis de verificar como Ana Carolina Campanholo lida com críticas de alguém que realmente entende o feminismo e compreende o status quo como influenciado pelo feminismo. Influenciado a tal ponto de que não é só mulheres histéricas de esquerda que se beneficiam do feminismo, mas até mesmo pessoas que repudiam o feminismo, que se dizem antifeministas e que militam ativamente contra o feminismo, como é o caso da Ana Carolina Campanholo. Então, esse aqui vai ser um baita desafio para mim, porque vai ser um react longo. Então, eu peço que você já deixe aí o seu like para me apoiar, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Você que gosta de apologética, escatologia e tem um desejo de conhecer o reconstrucionismo, perspectiva política que eu sustento, você é convidado a fazer parte comigo da comunidade Filhos de Sacar, uma comunidade fechada que funciona por assinatura. É uma comunidade continuada, então os conteúdos que estão lá serão acrescidos ao longo do tempo. Então, semanalmente, eu coloco novas aulas sobre os mais diversos temas, há novos cursos em desenvolvimento, há novos conteúdos em desenvolvimento. Então, fica aí a oportunidade de você se tornar também um filho de Sacar. Você pode entrar na minha comunidade pelo link que está aqui na descrição. Peço também àqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam no canal. Tem muita gente que consome o meu conteúdo sem ser inscrito. Peço que você faça o favor de se inscrever, tanto para mim, que ajuda meu canal a alcançar mais pessoas, quanto para você, porque assim o YouTube manda mais dos meus vídeos para você. E sem mais delongas, vamos que vamos. Então, eu defino o feminismo, pelo menos a gente entende, enquanto um movimento social que começou durante o Iluminismo, sob uma política liberal. Esse movimento, em determinado momento, ele se ramificou, ele teve um sentido rizomático, e a partir desse mesmo tronco, dessa mesma origem, inúmeras outras vertentes foram surgindo e elas se tornaram também rivais entre si. Uma coisa que eu acho que é muito importante sempre... Meu primeiro comentário é que eu achei muito boa essa definição da Glenda, o que mostra que ela é uma pessoa que realmente sabe do que fala. Eu tenho aí severas divergências com ela, é óbvio. Ela é uma defensora do feminismo, eu sou um patriarcalista. Então, assim, se você chegou aqui de paraquedas, saiba que eu não concordo com tudo que a Ana Carolina Campanholo diz. Eu estou mais próximo da Campanholo do que da Glenda. Mas eu me considero uma pessoa, para vocês terem uma ideia, que questiona e critica a própria existência de um voto feminino. Eu sou a favor de um voto familiar. Posso trazer isso à tona no React, mas caso não traga, você é convidado a assistir meu vídeo em que eu reajo à mais recente polêmica com o pastor Douglas Wilson, que se coloca contra o voto feminino nos Estados Unidos, tem iniciado um certo movimento, e há razões para acreditar que ele está correto, que eu desenvolvo em outro vídeo. Por agora, basta eu dizer o seguinte: o feminismo, como a Granda bem disse, é um filho do iluminismo. Não existiria feminismo se não existisse iluminismo. Então a gente tem que corretamente compreender o iluminismo como algo de suma importância para a existência do feminismo. O que é o iluminismo e qual é o grande legado do iluminismo?
Há muitas coisas que o iluminismo trouxe, mas a principal delas é aquilo que eu chamo de autonomia da razão, enquanto um dogma estabelecido. Ou, sendo mais amplo ainda, autonomia do indivíduo. Apenas no iluminismo, o indivíduo passou a ser concebido como uma entidade autodeterminativa. O que eu quero dizer? O indivíduo ele se basta para se definir, para correr atrás do seu próprio destino, para criar o seu próprio destino. Em algumas ocasiões mais tardias, isso vai ser trazido à tona. Mas fato é que antes do iluminismo, ninguém pensava a sociedade, ninguém pensava o cosmos a partir de si próprio, única e exclusivamente. Antes do iluminismo, as pessoas pensavam a sociedade a partir da igreja, da escritura, da revelação, da tradição, de algo maior do que o indivíduo, enquanto algo hermeticamente separado do resto. E o iluminismo trouxe a autonomia do sujeito. E essa autonomia do sujeito não necessariamente significa que o iluminismo procurou regimes democráticos ou regimes que dessem condição a vários indivíduos terem a sua vontade representada. Mas essa mudança paradigmática que veio com o iluminismo trouxe o feminismo como potência. Mulheres são indivíduos. Uma vez que o indivíduo ele se emancipa da igreja, se emancipa das tradições, se emancipa da religião, ele passa a se autodeterminar. Como mulheres são indivíduos peculiares, é de se esperar que, em algum momento, as mulheres procurem se autodeterminar, a despeito da tradição, a despeito da igreja, a despeito das convenções sociais. Então, o feminismo surge assim como um produto direto do iluminismo. Não existiria feminismo sem iluminismo. E o feminismo, como a Glenda bem colocou, tem várias nuances, mas o que vai colocar todas essas nuances dentro de uma única essência, por assim dizer. A autonomia do indivíduo mulher, a emancipação da mulher, no que toca às convenções sociais, à religião, os papéis definidos pela escritura e toda forma de determinação que não parta da própria mulher. Então, essa definição de feminismo que a Glenda trouxe é uma definição que conversa com o que eu estou falando. Porque qualquer feminista, independente do que pense, vai entender que existe uma forma de limitação da mulher, seja ela imposta pela religião, pela sociedade, pelo patriarcado, pelo que for. E a mulher, ela tem o direito, ela tem plenas condições garantidas por quem quer que seja de se emancipar disso. Então, essa é uma definição de feminismo que eu acho bastante interessante para que o debate se trave. Vamos ver o que mais que a Glenda vai falar aqui. A gente pontuar é que, para uma determinada vertente nova do feminismo surgir, as outras, as anteriores, elas não precisaram morrer. Então, muito pelo contrário. As feministas marxistas, para que elas surgissem, as feministas liberais não tiveram que morrer. Muitíssimo pelo contrário, elas continuaram convivendo, inclusive sendo opositoras umas das outras. Eu também defendo, ou pelo menos eu defino o feminismo, na verdade, eu diria que fazendo uma analogia ao Michael Oakeshott, no livro chamado On Being Conservative, em que ele diz que o conservadorismo, ele não é uma tese, ele não tem uma tábua de mandamentos em que todos os conservadores precisam seguir. Na verdade, é mais uma posição, é uma atitude. Seria, de certa forma, uma posição de ceticismo em relação às soluções racionalistas criadas pelos seres humanos, mas se fundamentando mais pelo empirismo passado através das gerações. E eu poderia dizer que o feminismo, na verdade, ele é uma atitude de se debruçar sobre problemas femininos ou das mulheres ou problemas sobre gênero. A forma como nós desenvolvemos, como nós tentamos
interpretar determinados problemas e também buscar as soluções é totalmente diferente, a partir de determinadas vertentes, como a feminista liberal, marxista, ecofeminista, anarcocapitalista, das cristãs, das muçulmanas, enfim. E eu acho que é importante a gente pontuar de que o feminismo, enquanto um movimento só, ele não existe. E eu acho que é uma posição, eu diria até mesmo gananciosa da Ana, em querer determinar como o feminismo é, no geral, quando, na verdade, o ideal, na minha percepção, seria tentar derrubar específica tese, por exemplo, ou determinada autora, um determinado posicionamento. Olha, a Glenda falou aí duas coisas muito interessantes. A primeira é que o feminismo, ele tem diversos movimentos, como já foi dito, e esses diversos movimentos não necessariamente convergem. Mas a outra coisa que ela falou, que eu discordo, é que você não pode atacar o feminismo como um todo. E ela faz críticas à Ana Carolina Campagnolo, que eu acredito que em alguma medida são corretas. Então, quando ela está questionando a Ana Carolina Campagnolo, eu entendo que sim, a Ana Campagnolo ela critica o feminismo como uma coisa só, a meu ver, não da melhor maneira. Mas como que eu entendo que o feminismo ele pode ser definido como uma essência que permeia todas essas nuances, feminista cristã, islâmica, marxista, liberal? O feminismo ele tem como dogma fundamental a autonomia da mulher, a autonomia do indivíduo mulher, que, como a própria Glenda explicou, procura se emancipar, procura se debruçar sobre as causas da sua opressão ou daquilo que a restringe, que a impede de vivenciar aquilo que lhe cabe da melhor maneira. Seja essa maneira garantida pelo que for, seja mesmo que venha do próprio indivíduo, sem nenhuma necessidade do Estado ou do que for. Porque existem feministas que vão por uma via mais de reivindicar a ajuda do Estado e outras que não, como feministas de espectro anarquista, como ela falou. Mas todas as feministas, independente do espectro, vão estar sob esse dogma da autonomia do indivíduo mulher, a parte do homem. Existe uma citação de Olga Ruziostok-Hilsey que eu gosto bastante, que ele fala que o feminismo é, antes de mais nada, um ataque à autoridade do pai. Nós tendemos a pensar que o feminismo é um ataque à autoridade do marido. Mas antes da autoridade do marido ser questionada, nós temos o questionamento da autoridade do pai. Porque numa sociedade pré-feminismo, toda mulher era vista sob a autoridade de um homem, sob a proteção, sob a guarda de um homem. A palavra autoridade ela tem um sentido muito negativo hoje. Mas naquela época se entendia que a mulher é filha de alguém. E hoje, na era moderna, isso é uma coisa secundária. Se é que isso é considerado, na maior parte das vezes. E o feminismo atacou isso. Então, o feminismo ele vai contra a ideia de uma autoridade masculina sobre as mulheres. Coisa que, diga-se de passagem, tem respaldo bíblico. E eu menciono no meu vídeo sobre a polêmica do Douglas Wilson. Então, eu entendo que sim, Glenda. A Ana Carolina Campagnolo, muitas vezes, ela ataca o feminismo não de uma maneira tão rigorosa, ela poderia delimitar melhor quem ela está atacando, contra quem ela está falando, mas, ao mesmo tempo, o fato da Ana Carolina Campagnolo não fazer isso bem não significa que isso não pode ser feito. Porque é possível criticar o feminismo de maneira toda abrangente, como eu vou procurar mostrar aqui nesse react a melhor maneira de ser feito, que não é utilizando da cosmovisão e utilizando da abordagem que a Ana Carolina Campagnolo sustenta. Porque eu entendo que isso, na verdade, é tentar dar um passo maior que a perna, em querer dizer que o anarcapitalismo no geral não funciona, o liberalismo, no sentido geral, não funciona, devido a determinados posicionamentos, como, por exemplo, fazendo uma analogia, a homeopatia. Eu considero que a homeopatia não funciona, ela é ineficiente. Mas ela está, de certa forma, dentro do que a gente considera como medicina.
Só que não faz sentido dizer que a medicina, no geral, ela é ilegítima, ela não funciona. Homeopatia, pseudociência, não funciona, mas ainda assim não é o suficiente para a gente justificar e dizer que a medicina, no geral, é ruim. Então, eu gostaria de entender como a Ana entende exatamente o feminismo e por que ela considera que o feminismo ele pode ser resumido somente a partir de uma perspectiva. É uma boa pergunta, é uma boa provocação. Acho que a Glenda começou bem esse debate, fazendo uma provocação de que o feminismo ele tem diversas nuances e a Ana Carolina Campanholo procura atacá-lo de maneira holística, sem fazer essas distinções. Vamos ver aí como que a Ana responde a isso. Beleza, vamos lá? 5 minutos, Ana. Bom, a definição que a Spectrum nos deu sobre conservadorismo é interessante, realmente. O workshop fala sobre isso, mas eu vou citar o Roger Scruton, que você disse que gosta, e eu gosto também. O Roger Scruton diz que o conservadorismo, na verdade, é uma consciência de que coisas valiosas, coisas importantes, demoram para ser construídas, mas podem ser facilmente destruídas. É por isso que o conservador, e não estou necessariamente discordando do que a Glenda disse, mas é por isso que o conservador, ele pensa, quando um movimento propõe a destruição completa de uma instituição, de um modelo ou de um conceito, ele é um movimento perigoso, porque vai trabalhar com a proposição hipotética de um futuro melhor que ele não consegue demonstrar. Uma outra diferença bem importante entre o conservador e o revolucionário, que é por isso que eu sou antifeminista, porque para mim o movimento feminista é mais um movimento revolucionário, uma definição importante é que o... Queria falar um pouco sobre o conservadorismo e também sobre o feminismo, sendo um movimento revolucionário. Eu vejo aqui que a Ana Carolina Campanholo coloca o seu principal motivo base de argumentação na mesa, que é o conservadorismo. Ana Carolina Campanholo gosta de utilizar argumentos conservadores, embora às vezes ela use argumentos liberais, use argumentos em favor do cristianismo, mas eu diria que o conservadorismo é a grande base da crítica que a Campanholo vai fazer e faz ao feminismo. Qual é o grande problema do conservadorismo, na minha opinião, enquanto um reconstrucionista? Você que chegou aqui pela primeira vez, nunca me ouviu falar sobre esses temas, eu não me considero um conservador. Isso não significa que eu não busque, talvez, todas as pautas que os conservadores buscam. No sentido de família, armamento civil, questão de menos intervenção do Estado, a religião como tendo um papel muito importante. Eu tenho muitos pontos de convergência com o conservadorismo, mas isso não me faz conservador. Porque a ideia do Roger Scruton de que coisas boas são facilmente destruídas e dificilmente preservadas é verdadeira, mas não pode ser sustentada a partir da cosmovisão que o senhor Roger Scruton sustenta. Muito menos a que os demais conservadores sustentam. Porque o que é bom e o que é ruim? Eu preciso de um padrão para dizer que uma coisa é boa e que uma coisa é ruim. Conservar o quê? E progredir no quê? São as questões fundamentais. Existe uma disputa entre conservadorismo e progressismo. E tanto um quanto o outro podem ser bons, desde que você defina o que vai ser conservado e você defina o que será progredido. No que eu terei progresso e o que eu vou conservar. Tem coisas que não têm que ser conservadas. Há coisas antigas que têm que ser simplesmente abandonadas. Vou dar exemplo de uma coisa antiga que tem que ser abandonada. O catolicismo romano, que a Ana Carolina Campanholo gosta tanto, tem tanta simpatia. É uma coisa antiga que tem que ser abandonada. E vou fazer um outro paralelo político. Existem tradições muito antigas que são brutais. E o próprio Roger Scruton menciona isso. Na China, durante muito tempo, se tinha por hábito colocar sapatinhos pequenos no pé das meninas para o pé delas se manter pequeno. É uma tradição que se manteve por muito tempo. Mas não é porque é antigo que é certo. Só que é o seguinte, eu diria para o Roger Scruton, se ele estivesse vivo, qual que é o parâmetro para você dizer que uma coisa é boa ou que uma coisa é ruim? Você não tem. O conservadorismo é, por essência, algo vago. Pelo menos esse conservadorismo definido pelo Roger Scruton.
que é um dos melhores, tá? Diga-se de passagem, em termos de definição, de articulação, embora nós possamos falar de conservadorismos no plural. Vários países desenvolveram várias formas de conservadorismo que elas não são necessariamente iguais. Mas lidando com a definição de conservadorismo que a Ana Carolina Campanholo trouxe, eu vejo o conservadorismo como problemático. Porque qual o parâmetro para você conservar algo? E qual que é o parâmetro para você progredir em algo? Tem coisas que tem que realmente progredir, tem que melhorar, mas eu preciso de um parâmetro. E qual que é o parâmetro da cosmovisão reconstrucionista que esta página sustenta? É a própria palavra de Deus. A palavra de Deus, ela dá uma definição clara do que é bom e do que é ruim, do que é certo e do que é errado. Então nós temos que olhar a cultura, olhar a política e olhar todas as coisas a partir da palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá a resposta do que é certo e do que é errado, do que se deve fazer e do que não se deve fazer. Então, eu repudio o conservadorismo enquanto cosmovisão política. Agora, a respeito da outra questão que a Ana Carolina Campanholo falou, sobre o feminismo ser um movimento revolucionário. Eu concordo que o feminismo ele é, em sua essência, revolucionário. Mas por qual razão? A razão é que o feminismo é um movimento moderno, que ao procurar a emancipação da mulher, ao afirmar a autonomia do indivíduo, que em si já é um dogma errado. A autonomia do indivíduo é errado para a mulher e é errado para o homem. Então a gente precisa deixar isso bem claro. O homem não é um ser autônomo. O homem é um ser chamado a ser responsável. Então, nós, enquanto cristãos, devemos cultivar a responsabilidade. E a responsabilidade envolve uma emancipação, de fato, vou usar uma palavra que os esquerdistas gostam bastante, uma emancipação da providência do Estado. Ou seja, o cristão não pode depender do Estado. Ele tem que ter uma responsabilidade tal que ele corra atrás do seu sustento. Ele corra atrás da sua casa, dos seus benefícios, da sua comida, de tudo que ele precisa para viver. É aquela virtude do autogoverno sobre a qual Earl J. Rushdoony falou tanto. Isso é importante para o cristão. Agora, a autonomia é uma coisa que nós negamos, porque o homem não se basta. Ele precisa de Deus. Ele deve viver conforme as diretrizes que estão na palavra de Deus. A palavra de Deus não fala só sobre salvação. Ela fala sobre todas as áreas da vida. E é a partir de uma cosmovisão cristã que nós vivemos de maneira plena, que nós compreendemos a realidade, na medida que nos cabe, sendo nós seres finitos. O homem conhece após o conhecimento de Deus, assim nos ensina o Dr. Cornelius Van Til. E essa é a concepção bíblica. Agora, o feminismo, ele vai fazer o quê? Ele vai sustentar a autonomia do indivíduo, já com um pressuposto errado, e enfatizar a autonomia da mulher, desconstruindo assim a ordem criacional, sob a qual o homem é cabeça da mulher. Então, a partir do momento que o feminismo ele desconstrói isso, ele é um movimento revolucionário. Antes de entrar em qualquer discussão, seja política, o que for, no seu fundamento, o feminismo já é uma coisa revolucionária. Então, eu concordo com a Ana, não necessariamente pelos mesmos argumentos, pelos mesmos motivos, mas vejo o feminismo sim como algo revolucionário. Conservador se pauta, como a Glenda mencionou, na experiência passada, né? Na experiência, evidentemente, do que já passou, do que já funcionou, e prefere a posição mais segura de optar por resultados já comprovados. Enquanto que o revolucionário faz todas as suas proposições de mundo, de conceitos, de mudanças, de políticas públicas em um futuro hipotético, né? Então, ele se baseia na hipótese de que se houvesse igualdade plena entre homens e mulheres, coisa que nunca houve, então o mundo seria assim, seria melhor. Se nós conseguíssemos fazer tal... Olha, eu preciso falar um pouco mais aqui sobre essa questão da crítica que o conservadorismo faz ao pensamento revolucionário. Essa é uma crítica bem conhecida por mim. Roger Scruton fala muito sobre isso, fala que o problema do revolucionário é que ele promete um futuro hipotético. Já o conservador ele não está prometendo um futuro hipotético, ele está preocupado com o real,
ele está preocupado com o presente, com as coisas boas do presente. Mas nós já falamos anteriormente que existe um problema nessa abordagem. Porque o que é bom? Eu preciso ter um parâmetro sobre o que é bom. Esse parâmetro, ele precisa ser moral e, sobretudo, religioso. Porque qual que é a base da moral? É a religião. Não existe moral sem religião. A religião, ela confere as bases do que vem a ser a moral. Ah, Gabriel, mas eu posso tirar parâmetros da filosofia. A filosofia é essencialmente religiosa. Então, ela vai prover valores morais porque ela tem uma base religiosa. Então, nós precisamos partir do entendimento de que para você estabelecer algo como bom, você precisa de um fundamento que diga que o bom é bom. Dito isso, o conservador ele ainda vai incorrer em outro erro, que é acusar o revolucionário de ter um horizonte, de olhar para o futuro. E eu concordo que o revolucionário ele promete um futuro hipotético, sem qualquer concretude, baseado na especulação. Mas você olhar para o futuro não é algo necessariamente errado. E você olhar para um futuro perfeito, melhor dizendo, é algo que não somente não é errado, como é o correto. Falta na direita um telos. Falta na direita um objetivo, uma finalidade. Por isso que o pensamento revolucionário ele acaba cooptando tantas pessoas. Porque essas pessoas, descontentes com a realidade presente, querem uma realidade melhor. E você que está aqui me escutando, eu tenho certeza, nós queremos uma realidade melhor para o nosso Brasil. A maior parte do meu público é brasileiro, a gente vê o Brasil é uma nação deplorável de se viver para muitos brasileiros. Então não é errado você querer algo melhor. A questão é qual algo melhor. E a palavra de Deus, da mesma maneira que ela diz qual é o parâmetro do que é certo e do que é errado, ela nos dá um telos, ela nos dá um horizonte glorioso de uma cristandade estabelecida ao longo de todo o mundo, de nações rendidas a nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu já falei em várias ocasiões, o cristianismo é uma religião de domínio. A questão é como que ele traz esse domínio. Ele não traz através da espada, não traz através dos estados, embora estados, ao longo do tempo, sejam transformados pela religião cristã. De maneira que você tenha leis cristãs, que você tenha o surgimento de explícitas nações cristãs, como diz o teólogo David Chilton. Esse é o objetivo do cristianismo. E é para lá que nós temos que olhar, para um mundo cristão. Então, o que os revolucionários prometem, sendo incapazes de cumprir, porque isso se baseia na especulação humana, nós podemos fazer, nós podemos prometer um futuro melhor, baseado numa promessa, não de homens, mas do próprio Deus. O Salmo 110 diz acerca do Filho: assenta-te à minha direita até que ponha todos os teus inimigos debaixo dos cabelos de teus pés. Para que Cristo volte, é necessário que todos os seus inimigos tenham sido derrotados. E este é um mundo glorioso, um mundo transformado pelo Evangelho, transformado pela lei de Deus. Então, o reconstrucionista, diferente do conservador, vai olhar para este mundo. E isso é algo que falta na abordagem da Ana Carolina Campanholo. Porque ela está criticando um movimento revolucionário, com razão, mas sem dar algo alternativo. Como disse Friedrich Nietzsche, só se destrói o que se substitui. O pensamento revolucionário, ele dá um telos, mesmo que um falso telos. É necessário que nós estabeleçamos um telos verdadeiro. E a partir daí, nós hajamos em direção a isso. É uma coisa que falta. Para mim, é manifesto como isso falta no conservadorismo. E eu falo isso não apenas pelas minhas leituras de conservadorismo, que foram muitas. Eu me considerei conservador por muitos anos da minha vida, mas por vivência mesmo. Enquanto eu era conservador, me faltava esse horizonte, me faltava esse parâmetro. E isso mina o nosso potencial de crítica ao feminismo. Uma coisa, então,
coisas que não foram comprovadas até agora. Então, basicamente, o motivo pelo qual eu consigo dizer que o movimento feminista poderia ser definido com uma espinha dorsal, é o termo que eu uso no meu primeiro livro, Feminismo, Perversão e Subversão, é que todo movimento, todo espectro, ainda que seja muito grande, todo espectro político, ainda que seja muito grande, ele tem que ter uma definição essencial. Então, por exemplo, a direita e a esquerda, tem muita gente na direita no Brasil, mas existem, através da dialética, você consegue definir que a esquerda defende A e a direita defende B. Então... Olha, isso é uma coisa que eu concordo com a Ana Carolina Campanholo, tá? Eu acredito que é possível você definir o feminismo, né? Foi até uma coisa que eu critiquei na fala da Glenda anteriormente. A Glenda tem a sua razão em cobrar que a Ana Carolina Campanholo seja específica na sua crítica, embora não seja verdade que feminismo seja algo indefinível, porque o feminismo é algo que pode ser definido. Só de você poder falar de um fenômeno chamado feminismo, isso exige uma definição. A questão é, a forma que a Ana Carolina Campanholo ataca o feminismo é a melhor? Eu acredito que não. Tenho razões para pensar que não. Mas isso não nega o fato de que é possível, sim, você definir este movimento, definir essa ideologia, essa visão de mundo, essa perspectiva, ou como vocês preferirem. Por mais que existam muitas direitas, muitas formas de pensar a direita, muitos países que pensam a direita e a esquerda, eles têm alguns elementos em comum, e um desses elementos em comum é isso. O feminismo, para mim, se baseia em propostas de políticas públicas fundamentadas em um futuro hipotético não comprovado. Por isso é um movimento revolucionário. Então, o movimento feminista, concordo com a Glenda, é um movimento político e social. Um movimento político e social revolucionário. E, portanto, é impossível ser conservador e feminista. Então, se alguém disser que é cristão... Olha, sobre a questão de ser conservador e feminista consistir numa contradição, eu não concordo, tá, Ana? E por que eu não concordo? Algumas pessoas vão ficar bravas com o que eu vou dizer. Tem muitos conservadores que me assistem. Mas o conservadorismo, seguindo a própria definição do Scruton, envolve você conservar o que é bom. E quem me garante que o feminismo não é uma coisa boa, Ana? É uma pergunta que eu faço. É uma pergunta que eu faço para você ouvir também. Quem garante que o feminismo não é uma coisa boa? É uma coisa para a gente pensar. Se o feminismo é uma coisa que gerou frutos dos quais a gente usufrui hoje, como, por exemplo, a gente vai ver ao longo desse debate como essa questão ela é acentuada. O voto feminino, por que eu tenho que jogar o feminismo fora? Por que eu não posso considerar que algo do feminismo é bom? Então, se algo do feminismo é bom, se em algum nível o feminismo ele foi benéfico, mesmo que tenha muitos erros, muitas falhas, muitas expressões equivocadas dele, é possível ser feminista e conservadora, ou feminista e conservador, por incrível que pareça, porque a própria definição do conservadorismo permite isso. Agora, é impossível você ser uma feminista reconstrucionista, porque o reconstrucionismo é um movimento patriarcalista. Eu aqui defendo um movimento patriarcalista, um pensamento patriarcalista. Eu entendo que a mulher deve estar debaixo da autoridade do homem. E quando essa autoridade ela foi minada, você teve realmente uma revolução. O ato de você questionar a autoridade masculina é uma revolução. Só que essa revolução ela é tão poderosa que até mesmo pessoas antifeministas, como a Ana Carolina Campanholo, usufruem dela. Você vê, olha para a Ana Carolina Campanholo. Ela é uma deputada. É uma deputada que combate o feminismo, que tem muitos trabalhos louváveis, mas que usufrui de benefícios que o feminismo trouxe. Então, é muito complicado você chegar e falar que você não pode ser conservador e feminista. Porque o conservadorismo conserva o que é bom, mas quem garante que o feminismo não é algo bom? A vagueza na definição de bom e ruim do conservadorismo, de uma certa forma, favorece isso. Feminista? Só se for um cristão não conservador. E aí a gente poderia discutir se seria uma outra briga. Pois bem, a Glenda também falou que ela se considera liberal feminista. Eu tenho um problema com esse termo que consiste no seguinte, o marxismo, quando surge, ele casa muito bem com o feminismo,
Porque o feminismo é uma proposta, de certa forma, coletivista, que pretende representar todas as mulheres. Para mim, todo movimento, para mim não, e para qualquer conservador, todo movimento político que pretende representar um grupo de pessoas, ele está, de certa forma, mentindo para as pessoas. Porque eu não tenho como representar todos os trabalhadores, todos os estudantes, todas as mulheres, todos os negros. Exemplo claríssimo disso é que Thomas Sowell é um anticotista, um economista que tem 40 livros publicados e é contra cotas. E o movimento negro cotista não abarca Thomas Sowell. Assim como o movimento feminista revolucionário não abarca as mulheres conservadoras. E o meu questionamento inicial, não é uma afronta, mas o meu questionamento inicial à definição da Glenda, de que ela é uma liberal feminista, como é que ela concilia o fato de ser liberal com defender um coletivo, que é o coletivo de mulheres, e não os indivíduos, que é o que pressupõe, então, o liberalismo. Pois bem, então, por que eu sou antifeminista? Bom, falar um pouco sobre essa questão do coletivismo. Eu entendo que a Ana está criticando o feminismo como um movimento coletivista, porque existe, sim, esse elemento coletivista nos movimentos feministas. Os movimentos feministas, eles procuram falar representando todas as mulheres, o que é uma coisa que tem uma série de problemas, que ela explicou bem. Mas eu não limitaria o feminismo a um movimento coletivista. É perfeitamente possível uma mulher agir como feminista, pensar como feminista, sem estar ligada a um movimento feminista. Inclusive, é possível que uma mulher haja e pense como feminista sendo uma antifeminista. Justamente porque o feminismo, mais do que um movimento político articulado que julga falar em nome de uma determinada classe, de um determinado tipo de pessoas, o feminismo é uma cosmovisão, uma visão de mundo, uma perspectiva sobre a mulher, uma mulher emancipada das estruturas patriarcalistas, que tem a sua fonte aonde? Na religião, na tradição, na escritura sagrada. Então, o feminismo é uma emancipação disso, que é tão poderosa enquanto visão de mundo, que permeia a maior parte das mulheres, incluindo mulheres que estão aí batendo no feminismo. Mas batem no feminismo tendo usufruído dos benefícios do feminismo. Olha que coisa, né? Então, eu acho que, por um lado, ok, né, a Glenda acusar a Ana Carolina Campagnolo, falar que a Glenda se coloca como feminista, sendo que o feminismo é um movimento de massa, mas eu não acredito que essa crítica ela pegue na Glenda, porque a Glenda é uma feminista muito mais equilibrada. A Glenda, ela entende que o feminismo teve benefícios, sendo conservadora, de certa forma, pelo menos em alguns aspectos, é possível você sustentar que, ok, o feminismo foi bom, mas, ao mesmo tempo, repudiar movimentos feministas como movimentos que têm o seu excesso. É o que a Glenda sustenta. Então, não me parece que essa crítica tem tanta eficácia contra a Glenda, honestamente. Porque sou conservadora, sou cristã, e acredito que, com base nos princípios e valores que eu defendo, é preciso me posicionar contra algumas coisas. Todo cristão, em essência, todo conservador, em essência, terá que ser anti várias coisas. Uma coisa interessante, olha que coisa intrigante. A Ana Carolina Campagnolo sempre coloca conservador e cristão. Ela não consegue pensar em termos ou não se manifesta em termos exclusivamente cristãos. Isso é um problema, porque pressupõe que o cristianismo ele não é todo abrangente o bastante para formular uma cosmovisão política. Então, conservadores, muitas vezes, consciente ou inconscientemente, vão incorrer numa minimização do poder do cristianismo. O cristianismo ele é tão poderoso que ele é capaz de engendrar uma cosmovisão política. Eu tenho uma cosmovisão política distintamente cristã. Eu sou um anticonservador. Não no sentido de repudiar os conservadores, mas de repudiar o conservadorismo como uma cosmovisão política autossuficiente, que, segundo a máxima do Scruton, é
basta para eu escolher o que é bom e combater o que é mal. Eu repudio isso porque eu entendo que o cristianismo ele tem toda uma abrangência, e essa abrangência é suficiente para responder o feminismo e refutá-lo de maneira irremediável, se levado às últimas consequências. Quando eu digo refutá-lo, não digo refutá-lo apenas em debates, né? Porque debates é o de menos, mas refutá-los a um nível civilizacional, no sentido de superar o feminismo, trazer uma reconstrução real do Ocidente, coisa que é de total relevância na época que nós vivemos. Né? Anticotas, antifeminista e assim sucessivamente. Então, o antifeminismo não tem dono, mas é um movimento que surge assim, sempre que surge o feminismo, surge o antifeminismo. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma grande referência foi a Phyllis Schlafly. Onde que tá o tempo? Eu tô controlando. Já foram 5 minutos. Ah, tá, perdão. Então, é isso. Não, conclui, vai. Pode Conclui. terminar. Bom, no... Que pode passar um pouco. Obrigada. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem a Phyllis Schlafly, que era uma política, uma mulher que trabalhava com política, uma teórica política, que acabou se tornando a líder do movimento antifeminista, porque o movimento precisava de uma liderança para pontuar as propostas do feminismo. Então, realmente, o antifeminismo existe porque o feminismo existe. Então, se nós conseguíssemos acabar com o feminismo, graças a Deus eu poderia me concentrar em outras pautas que também me interessam bastante. Certo. Amém, né? Eu também gostaria muito que o feminismo acabasse, né? Mas eu acho que para acabar com o feminismo é preciso um pouco mais, né? Na verdade, muito mais do que as críticas que a Ana Carolina Campanholo faz. Vamos lá, Glenda. Poeira, então tá bom. Primeiro, eu confesso que eu achei um pouco estranho, né? Porque ao mesmo tempo que o Roger Scruton, ele considera que determinados movimentos, eles, enquanto divergentes, eles são perigosos, em contrapartida, é um problema que haja um movimento coletivo, que represente algumas pessoas. Me parece algo natural que hajam determinados grupos que pretendam representar os interesses de determinadas pessoas. E essas pessoas, evidentemente, vão ter necessidades, vão ter problemas compartilhados. Então, nós podemos usar o caso dos deficientes físicos, dos idosos, dos autistas. Naturalmente, essas pessoas elas vão ter, sim, as suas divergências, como tu mesmo pontuou o caso do Thomas Sowell, que eu gosto muito dele. Ele não concorda com inúmeros posicionamentos e teses do movimento negro, o que eu acho extremamente saudável e natural. Eu acho que é o ideal que esses movimentos eles tenham essas divergências que... Só mencionar aqui uma coisa interessante que ela citou. Vocês veem como é que a Glenda é inteligente, né? Ela, contra o que a Ana Carolina Campanholo levantou do feminismo ser um movimento coletivista, colocando os movimentos coletivistas de uma forma negativa, a Glenda trouxe o que seria uma possibilidade de manifestação coletivista benéfica. Se alguém se levanta em favor dos deficientes físicos, dificilmente uma pessoa vai olhar aquilo com maus olhos, né? Dificilmente você vai ver uma pessoa que fala em nome dos surdos com maus olhos. Mas agora, uma pessoa que fala em nome das mulheres é vista com maus olhos. Por quê? Por que a Ana Carolina Campanholo lá, ela despreza uma pessoa que diz que fala em nome de todas as mulheres, uma feminista, e, creio eu, não desprezaria uma pessoa que fala em nome dos surdos? Porque a pessoa que está defendendo os surdos tem razão para defender os surdos. Os surdos são muitas vezes marginalizados. Eles não são bem recebidos em muitos lugares, inclusive em igrejas. Lamentavelmente, poucas igrejas têm um trabalho para surdos. Os surdos eles têm dificuldades no ambiente de trabalho, tem uma série de dificuldades aqui que não cabe eu elencar. Então, você defender o surdo não é você entrar numa questão que é errada a partir de uma concepção cristã. O cristianismo, ele dá um parâmetro do que é certo e do que é errado. É correto, é bom, é justo que alguém procure benefícios para os surdos? Talvez a forma como você vai procurar esses benefícios não seja melhor, mas, via de regra, uma pessoa querer representar os surdos é uma coisa boa. Por quê? Os surdos, por terem deficiências, são passíveis de maior caridade da nossa parte. Quando eu digo caridade, eu não digo caridade no sentido pejorativo dessa palavra, não. É caridade no sentido amor cristão.
Então, você ter uma pessoa que catalise isso é bom. Agora, o feminismo não. Porque a pessoa que está procurando falar em nome de todas as mulheres, tentando trazer a emancipação das mulheres, está trazendo uma coisa ruim. Mas eu só consigo dizer que isso é uma coisa ruim a partir de uma cosmovisão cristã. Ah, Gabriel, mas tem conservadores que são contra o feminismo. Eles são contra o feminismo, sim. Porque o conservadorismo, para mal ou para bem, ele cristaliza um monte de coisa. Coisa boa e coisa ruim. E o que é bom que o conservadorismo cristaliza? O que vem do cristianismo. Nós vivemos numa civilização que foi fundada por valores cristãos. Ou, no caso do Brasil, nós vivemos numa civilização, ou uma quase civilização, que é influenciada por uma civilização com valores cristãos. Então, muita coisa boa ainda permeia a mente das pessoas, ainda permeia as instituições. Então, o conservador, ele tende a ainda ter um pouco de cristianismo. E por conta disso, por conta da cosmovisão que fundamenta isso, ele vai se opor contra os movimentos coletivistas que falam, por exemplo, em nome de todas as mulheres, procurando a emancipação, os ideais feministas. Mas só com a abordagem que a Ana Carolina Campanholo trouxe, não é possível você responder isso. Então, Glenda, o que eu tenho para te dizer? Você falar em nome de surdos, você falar em nome de deficientes, procurar algum benefício para os deficientes, aos meus olhos não é uma coisa ruim. Não é uma coisa ruim, por quê? Porque essas pessoas precisam mesmo de ajuda. E é feliz, é bem-vinda essa ajuda. Talvez nós podemos discutir os meios como isso vai acontecer. Mas, via de regra, uma pessoa querer ajudar os surdos, ser a voz dos surdos, ser a voz dos deficientes, é uma coisa boa, a partir de pressuposições. Pressuposições cristãs. Tudo é uma questão de pressupostos. Para você ter uma cosmovisão política robusta, você precisa ter pressupostos robustos. E só o cristianismo confere esses pressupostos. Possuam essa liberdade para se manifestar. A questão é, existem determinadas pessoas com necessidades específicas, elas compartilham de determinados problemas e, naturalmente, algumas pessoas irão se organizar para representar e conquistar determinados direitos ou, pelo menos, formas de compensar algumas injustiças na sociedade. Logo, de qualquer forma, eu também não acho que todas as mulheres têm que se dizer feministas. Eu não vejo nenhum problema, inclusive essa é uma coisa que eu sempre digo, que para mim o mais importante é que uma pessoa ela tenha uma postura feminista de independência, emancipação, liberdade e responsabilidade, e menos dizer-se feminista. Eu gosto muito de uma frase que é: a gente precisa mais de budas e menos budistas. Então... Percebam como é que essa mulher ela é sutil. Ela está dizendo aqui nas entrelinhas: Ana Carolina Campanholo, não me importa se você se acha feminista ou não. Você está agindo como uma feminista. É o que ela está dizendo. Tá? De uma maneira bastante sutil. Porque se dizer feminista não é tão importante para a Glenda. Porque ela já entendeu qual é o grande ponto do feminismo. Não é pessoas se declarando feminista, mas é pessoas vivendo a partir de pressupostos feministas. Então eu acho que muito melhor do que termos feministas são mulheres emancipadas, inteligentes, bem formadas, intelectualmente honestas e agindo enquanto o que a gente poderia entender como um ideal de uma feminista. Outra coisa aqui que a Ana comentou sobre, em relação ao movimento feminista, ele ter uma tendência ou uma origem revolucionária. Bem, primeiramente, digamos que realmente, tá? Eu vou conceder esse ponto para você. Digamos que o feminismo tem uma origem revolucionária, que é uma coisa que eu discordo. A gente também não pode se prender ao que eu entendo como falácia genética. Falácia genética é consistir ou entender que algo é ruim devido à sua origem, embora alguns benefícios tenham advindo de uma origem contestável. Então a gente pode usar, por exemplo, em relação à guerra. A guerra, ela não raramente, né, ela destrói civilizações, inúmeras pessoas morrem, mulheres são estupradas,
mas alguns avanços tecnológicos, até mesmo acordos internacionais que melhoram a vida das pessoas e aprofundam e acabam causando certas intimidades entre nações, vêm da guerra. E eu não posso dizer necessariamente que esses frutos advindos da guerra são ruins, embora a guerra seja ruim. Então a gente não pode se prender no que a gente entende como falácia genética. Diga-se de passagem, só abrindo parênteses, isso é uma coisa que eu vejo muito, tá? Nos meus comentários de haters, né? Em discussões por aí na internet. A falácia genética é uma coisa aí muito presente. E o que a galera tá utilizando aqui, ao mencionar esse conceito, é que você não pode desmerecer o feminismo porque ele é revolucionário. Vocês veem que a Glenda não pensa o feminismo como uma coisa essencialmente revolucionária. Algo que eu acredito e que a Ana Caroline Campanholo também acredita. Talvez por razões um pouco diferentes, né? Eu expliquei as razões pelas quais eu considero o feminismo como revolucionário. Mas o que ela falou faz sentido, tá? Não é porque uma coisa ela vem de algo fundamentalmente ruim que ela será necessariamente ruim. Eu vou dar um exemplo, tá? Isso do ponto de vista de um cristão reconstrucionista. A filosofia grega é norteada por um pressuposto pagão. Os gregos, parafraseando aqui o Dr. Cornélio Vantil, eles investigavam a realidade como crianças, tentando entender o mundo, sem a revelação divina, sem Deus, sem a palavra, sem a revelação especial de Deus para os guiar. Mas isso significa que tudo que saiu da filosofia grega é ruim? Não. Toda verdade é verdade de Deus. Então, se Platão desenvolveu coisas que têm respaldo na palavra de Deus, Platão está correto. A mesma coisa é Aristóteles. A mesma coisa é qualquer intelectual, qualquer pessoa da face da Terra. Falou uma verdade, essa verdade é de Deus. Agora, como eu fundamento essa verdade? Esse que é o ponto fundamental. Desculpe aqui o pleonasmo, talvez. Se eu tenho uma cosmovisão que fundamenta as verdades, eu posso admiti-las. Eu posso, parafraseando aqui o filósofo e teólogo Santo Agostinho, saquear os egípcios. Mas o problema é que o humanista, como é a senhorita Glenda, não tem uma cosmovisão que fundamenta todas as coisas. Eu preciso ter uma cosmovisão suficiente para dar fundamentação a todas as coisas. E só o cristianismo confere isso. Como eu já expliquei em outros vídeos, em outras ocasiões, explico de maneira mais aprofundada na minha comunidade, se vocês quiserem entrar. Mas, de fato, num debate, você não pode simplesmente falar o feminismo é revolucionário, então tudo que o feminismo produziu é ruim. Que é o que a Ana Caroline Campanholo está fazendo. Então, para ela conseguir fazer isso, ela precisa de uma abordagem mais robusta. Nós vamos ver no próximo bloco como que ela vai responder a isso. Considerando que, hipoteticamente, o feminismo tivesse realmente uma origem revolucionária. Existem inúmeros benefícios e conquistas efeitos do feminismo, embora existam inúmeros outros problemas, equívocos, divergências, o que é totalmente natural. Outra coisa que eu acho importante pontuar aqui, eu não sou eu sou antirrevolucionária. Nesse sentido, eu até digo que eu sou uma feminista conservadora, e eu vou usar justamente do conceito do Roger Scruton em relação ao que ele entende como conservadorismo, que é o que ele entende como amor pelo real. É o amor por as coisas que já existem e que nos proporcionam segurança, liberdade, paz dentro da sua casa, o conforto, todas as coisas que já foram conquistadas, que se estabeleceram e que promovem a produtividade e o florescimento humano. Então, inúmeras conquistas do feminismo hoje nos permitem, por exemplo, estarmos aqui discutindo o sufrágio universal e inúmeras outras conquistas que depois a gente pode discutir a respeito disso. Então, portanto, eu sou extremamente apegada com essas conquistas, que inclusive poderiam ter vindo de outros movimentos, não necessariamente feministas, mas que nos permitem estarmos aqui e termos inúmeras liberdades, conquistas e possibilidades. Então, acima de tudo, eu acho que é muito importante a gente pontuar que existem coisas muito boas que o feminismo conquistou, não necessariamente todas, existem efeitos colaterais extremamente negativos, mas que por causa desses efeitos, eu sou conservadora e eu faço o possível para que esses direitos se mantenham. Percebam que aí ela explicou que ela não compra tudo que o feminismo produziu,
se considera feminista porque entende que algumas coisas que o feminismo trouxe, como o sufrágio universal, a possibilidade de 2 mulheres estarem debatendo num podcast com centenas de milhares de espectadores, é uma coisa boa. É uma coisa que é, pelo menos, se não totalmente, pelo menos em alguma medida, fruto do feminismo. Então ela explicou aqui. Eu acho que isso é bom. Isso foi uma coisa que se deu após séculos, né, de cristalização de uma cosmovisão, dos benefícios de uma cosmovisão. Está aqui e ok, eu sou conservador e feminista. A gente pode criticar a Glenda, repudiar a cosmovisão dela, mas a gente não pode dizer que ela aqui estabeleceu um raciocínio que faz sentido, né? Dentro da lógica a que ela está se propondo, isso faz sentido, né? Tá, vocês querem que eu só pontue uma coisa? A gente Claro, pode ir pro assunto de se o feminismo trouxe direito às mulheres, se libertou as mulheres ou não. Ou então deixa eu rolar do jeito que tá, só contabilizando aqui o tempo. Depois a gente inclui esse assunto aí. Não, é que foi pergunta, resposta, réplica. Deixa eu continuar aí. Então tá bom. Ô, Glenda, então, quando você achar assim, deu esse assunto, a gente... Pode Tá ser? certo. Pode ser. Eu acho que dá pra emendar um assunto no outro. Então tá Bom, bom. eu acho que a gente já pode terminar o debate, que a Glenda se assumiu conservadora. Vencemos, galera. Temos mais uma conservadora e inteligente do nosso lado. Você vê como é que é o negócio, né? Eu sei que é uma brincadeirinha, não tem como a gente levar isso aí ao pé da letra, mas ser conservador é uma coisa que importa demais hoje. E o meu ponto é que a gente precisa começar a pensar política mais em termos cristãos. Bem, vamos a alguns pontos. A Glenda, inicialmente, ela mencionou, eu me considero uma feminista liberal, e agora diz que tem muitas convergências com o conservadorismo. E em muitos momentos também ser liberal e conservador é incompatível, em outros momentos ser conservador e feminista é incompatível. Eu não estou dizendo que você não pode fazer isso, você pode perfeitamente fazer tudo isso que você quiser, né, você sabe disso, mas eu acho que aí a gente precisaria escolher uma definição mais precisa sobre o que nós vamos falar mal, mas tudo bem, vamos falar mal só do feminismo, então, por enquanto. Mas quando você fala do liberalismo, e sobre os grupos se organizarem, sim, eu creio que os grupos podem se organizar, mas eles têm que se organizar por adesão, por consciência política, e não por condição de nascimento. Por exemplo, nasci negro, nasci mulher. Não tem como um grupo político se organizar por essa vertente, ele precisa ser organizado por adesão consciente. Afinal, intelectual, né? A política é algo que os seres humanos fazem, os bichos não. Então, é preciso que seja uma adesão consciente. Quando você fala sobre Mises, quando você fala sobre... Aqui ela está defendendo uma adesão voluntária, né? Você adere porque você quer. Né? E aqui eu sinto muito a influência do Olavo de Carvalho, né? O Olavo de Carvalho foi alguém que criticou muito o coletivismo. Ele tem obras como O Imbecil Coletivo, que ele tece muitas críticas a essa ideia de uma consciência grupal, porque essa consciência grupal acaba eclipsando o indivíduo. E é uma crítica que, ok, né? Você admite, se torna parte de um grupo político porque você compartilha daqueles ideais. Né? Mas o grupo em si não é uma coisa ruim. A questão é a qualidade dos grupos que o Olavo de Carvalho critica. Né? O Olavo de Carvalho critica grupos que foram infestados de ideologia. A ideologia, sim, eu acho que é uma coisa ruim, né? Concordando com o Olavo de Carvalho, e a ideologia ela parte de um pressuposto humanista, fazendo promessas inadequadas, é claro, mas incorrendo em uma série de desvios. Lembrando que ideologias são redutos da modernidade. A modernidade é o grande mal a ser combatido. E tem sua expressão no pensamento ideológico, que se manifesta nesses grupos aí. Então, eu diria que a ideologia é o elemento fundamental aí da minha crítica ao coletivismo. O liberalismo, mais uma vez, eu me lembro de uma frase do Mises, e queria até saber o que você pensa sobre isso depois. O Mises diz o seguinte, e aí fica também a segunda pergunta, você acha que o liberalismo é insuficiente e por isso precisa do feminismo? Por quê? Em 1920 ele publicou a seguinte assertiva, nós não precisamos do feminismo porque se o feminismo é apenas a luta por oportunidades iguais em um mundo de justiça, né, direitos iguais, já existe o liberalismo, que tem plena condição, dizia o Ludwig von Mises, de conquistar, de lutar por isso.
No entanto, se o feminismo, na verdade, ele é uma tentativa de mudar a natureza do ser humano e revolucionar, inverter totalmente a lógica social das instituições e criar um novo homem, critério bastante presente no pensamento revolucionário, então nós também não precisamos do feminismo, porque para isso já existe o marxismo. Então, o que o Ludwig von Mises, que era liberal e ateu, assim como você dizia, o feminismo é desnecessário, porque naquilo que ele é bom já existe o liberalismo, e naquilo que ele é ruim já existe o marxismo. Você falou uma coisa também bem interessante. Bom, o que eu tenho que falar sobre essa frase é que eu acho que ela é uma frase simplista, tá? O Ludwig von Mises foi um baita economista, mas eu não acho que, enquanto filósofo, ele foi muito profundo. Ele disse que o liberalismo ele proporcionou o que seria uma emancipação do indivíduo. Mas seria perfeitamente possível, por parte da Glenda, ela dizer que, beleza, o liberalismo afirmou isso, mas ele garantiu isso. Ele pode ter afirmado uma coisa e não garantido. Então, precisaria do feminismo para garantir aquilo que o liberalismo afirmou. Tanto que eu tenho feministas liberais. E a mesmíssima coisa é válida em relação ao marxismo. O marxismo ele fez revolução, mas ele ainda manteve algumas estruturas. Você olha pela própria história do marxismo. Pega o século XX, a escola de Frankfurt. O que foi a escola de Frankfurt? Ela foi uma revisão do marxismo, porque Karl Marx tinha falado de uma revolução que não aconteceu, ele errou a sua profecia. Ele dizia que, no caso de um conflito mundial, os proletários se uniriam contra os patrões, e na guerra cada operário lutou pela sua nação, né? Então, a profecia de Marx saiu pela culatra, e pior do que isso, o comunismo global, que era assegurado por Karl Marx e por Engels como algo inevitável, né? Como um futuro que se daria em algum momento de maneira determinativa, fatalista, não aconteceu. Então, assim, o que os filósofos, os teóricos da escola de Frankfurt fizeram? Começaram a revitalizar o marxismo. Pararam de pensar no pobre como oprimido, no proletário como oprimido, e pensaram outras formas de opressão. O homossexual, o negro, os marginalizados. Não estou falando que isso é certo ou errado, tá? Só estou falando que um pensamento ele pode passar por revisões internas e ter a necessidade de outros grupos para acentuar e enriquecer as discussões que surgiram neste movimento. Então, assim, eu não acho que essa fala do Mises aí, ela é acertada não, tá? Glenda. Eu acho que mais importante do que se assumir feminista ou não é você ter uma postura feminista. Aí você classificou a postura feminista como... Essa é uma resposta que eu gostaria de ouvir o que ela vai falar. Aquela mulher que vive com liberdade, com responsabilidade, com empoderamento. Veja bem, no que eu discordo dessa sua afirmativa? Se você quiser me responder, a gente pode conversar mais um pouco sobre isso. O feminismo sequestrou virtudes e conceitos que são anteriores a eles, que são de outros movimentos, e agora diz que se uma mulher pode dirigir, é graças ao feminismo. Se uma mulher tem responsabilidade pelos seus atos, é graças ao feminismo. Se uma mulher tem liberdade, é graças ao feminismo. E você falou até sobre sufrágio, eu acho que a gente poderia depois nos gastar uma meia hora nesse assunto. Então, veja bem, o feminismo recorrentemente faz isso. Pega avanços e conquistas de outros movimentos, ou até coisas que são economicamente naturais, por exemplo, ou historicamente naturais, você depreende que de um avanço social virá outro, e o feminismo diz, fomos nós que conquistamos isso. Então, quando você me diz assim, por você ser empoderada, responsável pelas suas ações e livre, você é feminista. Eu acho que é uma definição muito injusta, porque você está meio que obrigando todas as mulheres a serem feministas, né, ao dizerem isso. Ou você está dando a seguinte opção, ou você é feminista ou você é contra a liberdade, ou você é feminista ou você é irresponsável. E quanto à origem do feminismo como movimento... Bom, o que eu vou falar aqui sobre essa fala da Ana Carolina Campanholo é o seguinte, o que ela disse? Né? Ela falou o seguinte, ela falou que o feminismo ele sequestrou coisas que outros movimentos que trouxeram. E ok, Ana, acredito que em alguma medida isso pode ser verdade. O feminismo pode se gabar de coisas que ele não fez. Inclusive, eu acredito que isso acontece muito. E eu acredito que a Ana Carolina Campanholo ela é competente em mostrar
muitas dessas coisas que o feminismo diz que ele conquistou, mas que, na verdade, não foi ele que conquistou, ou não foi ele o único responsável pela conquista. E, de novo, eu acho que isso não é uma coisa que é um problema para a Glenda admitir. Mas agora, embora o feminismo ele não tenha conquistado tudo que ele prometeu que conquistou, ele foi responsável por mudanças na sociedade. Mudanças não pequenas, significativas. Talvez não tenham sido mudanças no aspecto de proporcionar empregos às mulheres, tornar a vida das mulheres melhores. Eu realmente acho que o feminismo tornou a vida das mulheres pior, tá? Eu penso parecido com a Ana Campanholo nesse aspecto. Mas agora, tem um detalhe. Tem uma coisa que o feminismo fez e a gente não pode deixar de reconhecer que fez. Ele mudou a mentalidade sobre o que é ser mulher. E mudou a mentalidade sobre o papel da mulher na sociedade. E todos nós somos afetados por isso. Você é afetada por isso, Ana. Então eu acho que quando a Glenda está dizendo que o que importa não é as pessoas se declararem feministas, mas viverem como uma feminista, ela está sendo razoável. Porque hoje a maior parte das mulheres, incluindo cristãs, vive como uma feminista. É possível hoje, no século XXI, uma mulher não viver como uma feminista? É possível. E vocês querem um exemplo concreto para não ficar muito na vagueza? Assistam o canal da Amanda Durham, né, o canal Fielmente Feminino. Lá você vai ver, né, o que é o pensamento de uma mulher que não é feminista. Eu fiz uma live com a Amanda Durham em que a gente falou, né, sobre o feminismo e também sobre o antifeminismo. E a gente mostra como que o antifeminismo ele é feminista. Gostem vocês ou não, irmãos, de admitir isso. O antifeminismo, em sua maioria, ele é feminista, porque ele usufrui de benefícios que o feminismo trouxe. Então esse é que é o ponto central. Revolucionário. Mais uma vez eu quero pontuar, não só o movimento feminista se originou revolucionariamente lá no final do século XVIII, 1790, com a Mary Wollstonecraft, que era casada com William Godwin, que é um outro revolucionário, iluminista revolucionário. Não só se originou, como permaneceu, né? Então, quanto mais o tempo passa, mais revolucionário o movimento feminista se torna, e não menos. E você teve um debate, Glenda, que eu assisti muito bom, com o Adriles. Eu acho que o melhor debate do Brasil sobre feminismo é o teu debate com o Adriles. Eu não sei como é que tu aguentou. Assim, com todo respeito, a Adriles não me deixava falar. Eu vi, mas foi muito bom. Meu Jesus Cristo, foi o debate mais cansativo de todos os tempos pra mim, porque ele não conseguia. Inclusive, Ele fala bastante, né? algumas pessoas vieram reclamar pra mim que não conseguiram assistir o debate até o fim, porque eu ele me assisti interrompeu várias toda vezes, hora. achei muito bom. Achei incrível, então obrigada. Então, nesse debate muito legal que vocês têm, até eu discordei, até eu conversei com a Adriles, da premissa dele que o feminismo era bom e se tornou mal. Eu acredito firmemente, por isso que eu publiquei este livro aqui, que o feminismo... Bom, o detalhe é que o Adriles é uma pessoa que eu não posso dizer que eu levo a sério, mas eu já assisti, não um debate dele com a Glenda, mas um debate dele com outra pessoa, salvo engano, foi com o Paulo Cogos, em que ele defende que o feminismo ele era bom e se tornou mal. E por incrível que pareça, eu acho que é uma abordagem mais razoável do ponto de vista de alguém que está na direita do que o pensamento de alguém dentro da direita que pensa conforme as categorias da direita e diz que o feminismo não tem nada de bom, como a Ana Carolina Campanholo faz. Justamente porque a Ana, ela nega coisas que foram possíveis mediante o feminismo e que hoje ela mesma usufrui. As mulheres hoje usufruem. Ainda que o feminismo não tenha trazido nada, absolutamente nada de ganho concreto para as mulheres, de coisas boas para as mulheres. O fato do voto feminino ser uma realidade, em grande parte, incontestável, e a mulher ela ser vista da forma que é um fruto dele.
feminismo sempre foi mal desde o início, por ter sido sempre revolucionário, querendo mudar a natureza e a sociedade. A natureza humana e a sociedade. Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse debate um pouco mais para frente, porque eu acho que essa parte do que é feminismo meio que já ficou bastante clara, creio eu. Eu acho que eu tenho que reiterar mais uma vez que eu não defendo o feminismo no geral. Eu sou uma defensora e argumento, a partir da minha razão, lógico, algumas evidências, determinados posicionamentos e determinadas pautas específicas. Então, eu não estou aqui comprando uma ideologia pronta. A Ana disse que ela é anti-ideologia, no geral, né? Mas me parece que ela é adepta de uma ideologia que se diz anti-ideologia, porque ela demonstra um posicionamento contrário, inclusive em algumas coisas que são visivelmente boas para a sociedade e que foram conquistadas pelo feminismo, seja aos trancos e barrancos, com alguns argumentos ruins, motivações, intenções ruins. Aqui vocês estão vendo que ela está explicando que o ponto não é que o feminismo ele é perfeito e ela defende o feminismo de maneira absoluta em todos os seus aspectos, mas que existem coisas boas que o feminismo trouxe, que a Ana Campanholo insiste em negar, e ela faz isso, de fato, com uma disposição que conversa muito com uma disposição ideológica. Tá? Eu acho que eu concordo, sim, com a Glenda, porque é natural da ideologia você demonizar o outro. O outro não é da minha ideologia, então não presta. O que é certo é o da minha ideologia, isso no aspecto político. E eu sei que existe uma discussão sobre se o conservadorismo ele é ou não uma ideologia. Eu não vou aqui entrar nessa querela. Eu tenho uma posição sobre isso que eu vou trazer em um outro vídeo, mas repudiar coisas que o feminismo trouxe, que a Ana Carolina Campanholo não contesta, para mim é um problema, que pesa contra ela e a favor da argumentação da Glenda. Inclusive aplicado por pessoas que eram equivocadas ou hipócritas, eventualmente dissidentes e divergentes do movimento. Eu estou, mais uma vez, aqui me posicionando que, independentemente do que as pessoas fazem na vida pessoal delas, ainda assim, inúmeros posicionamentos delas, a nível racional e lógico, pode estar correto, certo? Aqui a Glenda está usando um argumento contra muitas das críticas que a Ana faz em relação à conduta das feministas. Muitas feministas tiveram uma conduta reprovável, a maioria. Não vou falar a totalidade porque eu não conheço a totalidade das feministas. Mas a maioria que eu conheço tem uma conduta reprovável. E a Ana Carolina Campanholo é muito competente em mostrar como que essas feministas tiveram vidas reprováveis. Mas agora, o fato de uma pessoa ter uma vida reprovável não quer dizer que tudo que ela diga não presta. Eu vou dar um exemplo. Você pega Platão e Aristóteles, muito provavelmente eles eram pederastas. Isso tira o valor do que eles escreveram, ou pelo menos de grande parte do que eles escreveram, porque eles escreveram coisas ruins também, coisas condenáveis a partir de um princípio cristão? Não. Então, de fato, a vida, a biografia de um autor, ela é importante. Eu tendo a compadecer da abordagem da Ana, porque a Ana está demonstrando uma coisa que não é sem sentido, tá, Glenda? De fato, assim, quando você olha o intelectual, ele tem uma vida idônea, uma vida que realmente encarna os princípios que ele está evocando, isso traz força àquilo que ele ensina. Vou dar um exemplo de alguém com quem eu não concordo, mas que eu acredito que foi um homem louvável em muitos aspectos. O Dr. Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele desenvolveu a logoterapia, que, diga-se de passagem, é uma abordagem terapêutica que muitos cristãos gostam, no campo de concentração. E o foco da logoterapia é um sentido para a vida do indivíduo. É o indivíduo a logoterapia buscará um sentido para que o indivíduo lide com as suas dificuldades, com as suas circunstâncias adversas. E o Viktor Frankl viveu aquilo na pele. Ele sobreviveu ao campo de concentração por conta do Deus dele, por conta da esposa dele e uma tese que ele iria escrever. Então ele encarna esse princípio, isso dá uma força para aquilo que ele ensina, uma força para aquilo que ele escreve. Mas a gente não pode lidar
com argumentos assim, sujeito não prestava, então necessariamente tudo que ele falou está errado. Não. Ainda que pessoas vivendo conforme os princípios tragam mais credibilidade a esses princípios, tornem esses ensinamentos mais persuasivos, isso não é necessariamente algo que os torna verdadeiros. Você pega Robespierre, por exemplo, o cara sustentava coisas absurdas, mas ele vivia de maneira plenamente consistente com os princípios da Revolução Francesa. Aquilo estava errado. Então a gente tem que ter isso em mente. A hipocrisia é uma coisa que pode ser evocada. E a Ana Carolina Campanholo muitas vezes evoca isso bem. Mas não é suficiente para você dizer que o feminismo está errado. Há formas de você fazer isso. Eu não estou aqui passando pano para o feminismo, falando que o feminismo está certo. Eu só estou fazendo uma crítica aqui das abordagens. Estou analisando o debate de maneira fria. Beleza, pessoal? Então não pense aqui que eu estou passando pano também para o feminismo. Eu acredito que o feminismo ele pode ser combatido, ele pode ser negado, mas por uma via diferente. Eu tenho inúmeros exemplos aqui. O Ronald Reagan, ele disse em um documento da Casa Branca, esses macacos não estão prontos para governar, sobre a delegação da Tanzânia. O Strom Thurmond, que foi um senador dos Estados Unidos, defensor da segregação nos Estados Unidos, disse: a segregação racial é parte da lei natural de Deus. Misturar as raças destruirá os Estados Unidos. O Barry Goldwater, senador republicano em 64, disse: você sabe, eu não tenho nenhum preconceito contra negros, mas não quero que eles venham nadar na minha piscina. Então, veja, faz sentido eu tentar resumir o conservadorismo a partir de falas absurdas dessas pessoas? Eu, honestamente, acho que não. Tanto é que eu não sou anticonservador, eu tenho admiração por inúmeros autores conservadores. E, mais uma vez, eu reitero, se a Berta Lutz, no passado, na primeira onda do feminismo, defendeu a defesa da honra, evidentemente, a partir da segunda, isso começou a ser questionado. O feminismo se desenvolveu moralmente, da mesma forma que o conservadorismo se desenvolveu moralmente e passou a adotar algumas pautas que, inclusive, no passado eram inaceitáveis e hoje em dia a maior parte das pessoas, inclusive os conservadores, aceitam. Como, por exemplo, o direito ao divórcio, porque antes não havia. Bom, assim, aqui a Glenda usou um argumento bom, né? Ela disse que o conservadorismo se desenvolveu, o feminismo se desenvolveu. E ok, essas ideologias, elas se desenvolvem, né? Essas formas de pensamento, essas cosmovisões se desenvolvem. E esse desenvolvimento moral é uma coisa que ela pressupõe. E o que eu perguntaria é como que você pressupõe que a gente se desenvolveu moralmente, Glenda? É o grande calcanhar de Aquiles dos humanistas, né? Como que você sustenta que esses movimentos eles estão evoluindo moralmente? Você precisa de um parâmetro moral. E qual que é o teu parâmetro moral? Quem define o que é certo e o que é errado? Você? Se você é quem define quem é certo e quem é errado, eu posso levar isso para a minha própria vida. Eu posso dizer que, não, beleza, se você tem tua opinião sobre o que é certo e o que é errado, eu tenho a minha do que é certo e o que é errado. E a minha pode ser uma coisa tenebrosa, mas eu estou partindo de mim. Então, se você carece de um padrão moral, você não consegue afirmar e sustentar que uma ideologia, que uma cosmovisão política está evoluindo moralmente. Mas para você entender isso, você precisa ter uma base pressuposicionalista, né? Você precisa compreender como que os pressupostos são centrais num debate, numa discussão. O direito ao divórcio. Isso teve que ser conquistado. Em relação, mais uma vez, à interpretação de que havia o estupro marital, em relação ao acesso à pílula anticoncepcional, a métodos contraceptivos, em relação à possibilidade do sufrágio universal, em que as mulheres podem se candidatar, serem votadas, quanto votar. São conquistas que, no passado, os conservadores não aceitavam, tudo era uma atrocidade, era um absurdo, estaria ameaçando a estabilidade da sociedade, todas as estruturas basilares, mas, hoje em dia, tudo se tornou senso comum, tá? E eu vou trazer um exemplo aqui recente, tá? Eu diria que, assim, de tudo que ela falou, que vocês vão ver a seguir que a Ana vai criticar algumas das coisas, o maior legado do feminismo é ter tornado essas coisas o senso comum.
E esse senso comum não é questionado em todos os aspectos pela Ana. Então, assim, para você falar que o feminismo está errado, você precisa criticar o que o feminismo tornou senso comum. Temos o caso do Dr. Tiago, que é membro do PL, tá? Um vereador. Ele atualmente está sendo acusado de pedofilia, tá? Em que ele abusava de uma moça a partir dos 12 anos de idade e até os 15 anos ele começou a usar essa menina de 15 anos para cooptar outras jovens para que ele pudesse abusar. E uma delas, inclusive, era deficiente. Eu não lembro exatamente se deficiente intelectual ou deficiente física. Independentemente disso, isso continua sendo atroz. A polícia conseguiu também encontrar no armazenamento das coisas dele, no computador, pornografia infantil. Faz sentido dizer que essa é a natureza do conservadorismo? O conservadorismo é isso? É o Dr. Tiago? O conservadorismo é pedofilia? O conservadorismo é crime contra crianças, contra a humanidade? Eu não acredito que seja. Agora, porque a Berta Lutz, ela defendeu a honra, logo o feminismo é a defesa da honra? Logo o feminismo é contra a família, porque a Mary Wollstonecraft eventualmente surtou e se relacionou e se apaixonou por determinado homem? Não, eu não acho que seja isso. Eu penso que a partir do momento que você quer se posicionar acerca de um determinado movimento com suas respectivas teses, você precisa analisar essas teses especificamente, fazendo todo um caminho de evidências científicas, documentais e históricas para saber se essas teses são realmente corretas, se elas realmente são mais morais ou imorais, independentemente da vida pessoal dessas pessoas, delas terem sido hipócritas ou não. Tanto é que nós temos inúmeros casos de anarcocapitalistas que são funcionários públicos, funcionários do Estado. O anarcocapitalismo está errado por causa disso? Não acredito que seja. E, enfim, eu penso que a Ana, ela, mais uma vez, está sendo só uma implicante com o feminismo mesmo, porque nós temos inúmeros benefícios do feminismo, inclusive uma coisa que ela disse que é a espinha dorsal do feminismo, que é a chamada revolução sexual, que conquistou inúmeras coisas muito boas, sim, para a sociedade, e que não foi dependente somente da tecnologia, mas também da aceitação social. E veja bem, vamos considerar a tese da Ana que ela realmente esteja correta, de que o feminismo não teve nada a ver com a conquista do divórcio, do direito ao divórcio sem motivo. Mas a sociedade, as feministas foram extremamente importantes por propagar a permissividade do divórcio sem motivo e também por estabelecer de que sim, é possível que tu deva ou possa se eu divorciar. concordo. Sim. De fato, o divórcio já existia há muito tempo, né? Mas essa banalização, né? Essa possibilidade tão à disposição para você divorciar foi uma coisa, sem sombra de dúvida, popularizada pelas feministas, né? Que os feministas conseguiram o divórcio sem causa. Eu não disse que não, eu disse... Não, calma aí, eu criei uma hipótese, tá? Tá. Eu criei uma hipótese de que, digamos que elas realmente não tenham tido, enfim, nenhuma autoria em relação a isso. Conquistaram isso, né? Sim, sim. A questão é o seguinte, elas são importantes de qualquer forma por naturalizar o divórcio. E eu concordo contigo. Naturalizaram o divórcio, as feministas, sim, elas naturalizaram o divórcio, tá? Mas veja bem, peraí. Você disse que eu não reconhecia nada. Mas veja bem, isso também aconteceu com inúmeras conquistas do feminismo que, embora não necessariamente tivessem vindo diretamente de uma feminista específica ou do movimento feminista especificamente, mas que elas também foram responsáveis por naturalizar, como, por exemplo, o uso da pílula anticoncepcional. Uma tecnologia que fez muito pela vida das mulheres em relação ao planejamento familiar. Mas as feministas foram responsáveis por naturalizar o uso da pílula anticoncepcional e inúmeros outros métodos contraceptivos. A revolução sexual também foi responsável por reduzir o tabu em relação ao exame do câncer de próstata, em relação à mamografia, em relação a não ter mais o tabu, a vergonha de menstruar, inclusive de engravidar, por incrível que pareça. Leila Diniz, ela foi um ícone da sua época, porque ela fez um ensaio fotográfico escandaloso quando ela estava grávida, usando biquíni, na praia. Aí a culpa é dela, então. Eu detesto esses ensaios, acho que descobri a culpa. Mais uma coisa contra o feminismo. Mas veja bem, a gravidez era um tabu. As pessoas, elas tinham vergonha de aparecerem em público grávidas. E eu digo isso, eu tenho uma evidência anedótica, que é o caso da minha avó. Ela é uma gaúcha do interior, católica, que foi criada no interior de Erechim, em Gaurama, e ela me disse que as mulheres, elas tinham vergonha de serem vistas grávidas em público, sabe por quê? Elas tinham feito sexo e ninguém poderia conceber uma situação como essa. Então era um sinal, era um tabu de que aquela mulher já não era mais pura. Ela havia casado e feito sexo. E
a revolução sexual, que está sim vinculada ao movimento feminista, principalmente nos anos 70, foi responsável por reduzir tantos e inúmeros outros tabus em relação à sexualidade. Tanto que... Para nossa desgraça, né? Vocês veem a desgraça que é o feminismo. A Glenda acha essas coisas boas, né? Acha todas essas coisas boas. Mas é claro que um cristão vai considerar, especialmente as questões morais, talvez tenha alguma questão relacionada à saúde que possa ter sido boa, mas aqui me refiro mais a questões morais, né, no que toca ao fato de mulheres poderem fazer sexo de maneira despudorada, mulheres estarem livres para se divorciar, para escolher homem à vontade, a utilização da pílula, promovendo o sexo irresponsável, todas essas coisas foram problemas seríssimos que o feminismo trouxe. E a Glenda acha essas coisas boas porque ela é uma feminista humanista. Agora, nós, enquanto cristãos, repudiamos isso. Mas nós repudiamos isso a partir de um parâmetro, a partir de um padrão. A palavra de Deus, que é um padrão que se sustenta, que é a revelação do próprio Deus, que é autoatestada. Então, é apenas com a abordagem pressuposicionalista que você critica isso. Com base em que a Glenda acha que essas coisas são boas? Qual que é o parâmetro? Qual que é o padrão para ela dizer que a revolução sexual é boa, que essas coisas todas sejam boas? É aí que o debate tinha que ir. Pela via transcendental. A argumentação do cristão ela precisa ser uma argumentação fundamentalmente transcendental. Nós podemos utilizar evidências? Podemos. Mas nós temos que usar evidências de maneira contingencial, dentro de um argumento transcendental, como o doutor Cornélio de Vantil nos ensinou. Porque são os pressupostos, são as crenças fundamentais de uma pessoa que devem ser questionadas. E em nenhum momento a Ana, aqui nesse debate, questiona as crenças fundamentais da Glenda. Por que ela tem essas crenças fundamentais? Qual que é o fundamento delas? Essas são as perguntas que mais importam. Determinados países em que não houve a revolução sexual, até hoje as mulheres têm que lidar, por exemplo, com o tabu da menstruação, que é o caso da Índia, que é o caso do Afeganistão. Não, e veja só, o Afeganistão não teve revolução sexual, tanto quanto inúmeros países do Oriente Médio. Lá você vai ter casos, por exemplo, do Afeganistão especificamente, em que as mulheres elas só podem estudar até a 4ª série, depois elas não podem mais. Portanto, elas não podem se tornar médicas, certo? Então elas não podem atender as mulheres. Só que o problema é que os homens também são proibidos por lei de verificar a condição ginecológica da mulher. Logo, essas mulheres estão morrendo devido ao tabu extremo em relação à sexualidade. No Ocidente, tudo isso foi revolucionado e mudado justamente por causa da revolução sexual. Os valores mudaram e nós paramos a ver a sexualidade como um tabu, como se ela fosse impura, nojenta, baixa e tendo que ser evitada em todas as circunstâncias e ocasiões. E, inclusive, no Oriente Médio, não me lembro exatamente... Bom, vou abrir só um parênteses e falar um pouco sobre essa questão da sexualidade ser um tabu. Eu reconheço que dentro da história do cristianismo já existiu uma ojeriza pelo sexo inexplicável. E isso tem algumas bases históricas. A maior delas, no meu entender, é o neoplatonismo. O neoplatonismo foi uma corrente filosófica que teve uma influência tão grande sobre a cristandade que levou, inclusive, pais da igreja como Agostinho, Ambrósio, a terem uma visão extremamente negativa sobre o sexo. E essa visão sobre o sexo, ela predominou ao longo de séculos. E é uma visão que ela faz muito mal, porque o sexo não é uma coisa naturalmente ruim. O sexo é uma coisa naturalmente boa, para ser prazerosa. E sabe quem foi que emancipou o sexo dessa coisa nojenta, impura, pecaminosa? Foram protestantes. Porque no mundo católico, durante muito tempo, essa visão negativa do sexo se manteve. Então, por que eu estou dizendo isso?
Eu estou dizendo que é possível, mesmo dentro da cristandade, você reconhecer erros, você reconhecer desvios. Mas quando movimentos modernistas, movimentos revolucionários contestam erros que muitas vezes se mantêm dentro da cristandade, eles os fazem de maneira inadequada, de maneira incompetente. Então, quem foi que trouxe a emancipação do sexo nos anos recentes? Especialmente a revolução sexual que a Glenda mencionou. Foram feministas com uma cosmovisão alinhada com um pensamento pornográfico. A base do que a gente chama de pornografia, que não é meramente um vício. Sempre que eu falo de pornografia, eu bato nessa tecla. Pornografia não é um vício, é uma visão de mundo. E o grande intelectual da cosmovisão pornográfica foi o Marquês de Sade. O Marquês de Sade era um homem que acreditava na normalização do estupro, que acreditava que mulheres podem ser usadas como objeto, em coisas horrorosas. Inclusive, a palavra sadismo vem do Marquês de Sade. E ele procurou uma moral sexual completamente livre. E se você for olhar, cara, a escola de Frankfurt, cara, tem cada maluco por trás dessa revolução sexual aí. William Wright, o Alfred Kinsey, coisa que eu não vou nem repetir aqui. Mas é isso que os humanistas fazem quando eles tentam combater desvios. Os puritanos, no tempo deles, trouxeram uma visão sobre o sexo diferente daquela que há séculos havia predominado dentro da cristandade, afirmando que o sexo era para prazer sexual dos casados, é claro. E isso foi uma contestação legítima, genuína, a um moralismo sem qualquer sentido. Você olha a cristandade, ela pode ser criticada no passado mediante seus erros. Muitos desses erros, eles vêm de uma influência filosófica pagã. Porque só tem duas formas desses erros se manifestarem. Ou uma influência pagã ou uma má compreensão da Escritura. Então, nós, enquanto cristãos, não temos que ficar com medo, com receio de apontar erros dentro da cristandade que se manifestaram em algum momento. A questão é sempre evocar a palavra de Deus, que é o padrão absoluto, para julgar a nós mesmos enquanto indivíduos e enquanto cristandade e todas as coisas. Nós temos um padrão absoluto. Os humanistas não. Os humanistas, quando eles tentam resolver problemas que às vezes são reais, eles fazem cagada, né? Eles desenvolvem coisas ainda piores, como, por exemplo, a revolução sexual queria, a partir de Freud, tornar o homem livre das suas restrições à sexualidade. Ela produziu um caos, produziu uma quimera, produziu uma coisa horrenda. Então é lamentável que a gente tenha chegado a esse ponto. Qual país? Existem alguns lugares em que, para fazer um exame ginecológico, os médicos usam um espelho para não olhar diretamente para a vagina da mulher. Esse é o resultado de uma sociedade que não passou pela revolução sexual ao ponto de reduzir os tabus em relação ao sexo, em relação ao corpo humano. Agora, eu estou dizendo que não existem efeitos colaterais eventualmente ruins em algumas sociedades? Claro que existe. O caso do Brasil, por exemplo, em relação à epidemia, que eu poderia dizer, enfim, das mães solteiras. Tem tantas mulheres que não têm pai para os seus filhos. Eu considero isso realmente uma tragédia. É muito fruto triste. Da revolução sexual. É muito triste, mas veja bem. Se essas mulheres, elas têm realmente acesso a uma educação formal, elas tendem a fazer sexo mais tarde, tá? Esse é um ponto extremamente importante. Porque se eu não atribuo situações ruins unicamente ao feminismo, por que eu atribuiria as coisas boas a todos os outros fatores adjacentes
menos ao feminismo em relação à redução de determinados tabus, como, por exemplo, o acesso à pílula anticoncepcional, aos direitos reprodutivos no geral, ou também em relação ao exame pré-natal, enfim, a gravidez, a redução dos tabus em relação à sexualidade no geral. E veja bem, em relação à sexualidade, nós temos dados, tá? Existem evidências científicas coletadas no mundo inteiro. Quanto mais a mulher estuda, inclusive os homens também, mais tarde eles irão fazer sexo. E eu estou me referindo ao Ocidente, onde houve a revolução sexual. Países ocidentais que não têm a tal epidemia de mães solteiras, simplesmente porque essas pessoas têm uma estrutura familiar, existe educação formal de qualidade, essas pessoas estudaram mais, são mais qualificadas, têm mais acesso à educação e os métodos contraceptivos. Portanto, a revolução sexual, ela foi mais responsável por efeitos mais positivos do que negativos. Então, veja, o problema do Brasil, especificamente... Aqui ela está fazendo uma leitura arbitrária conforme o entendimento dela, né? Ela está dizendo que, a revolução sexual tem mais efeitos positivos. Positivos baseados em quê, Glenda? Ela está aí trazendo exemplos. A partir de agora tem exames ginecológicos. Você, em alguma medida, estruturou a saúde melhor para lidar com as situações da mulher. Ok, mas isso comparado com tudo de ruim que veio, é uma coisa que eclipsa esse valor da revolução sexual. E outra pergunta. A gente vai ver a resposta da Ana. A Ana, para essas coisas, ela é bem estudada. Mas a evolução que existiu na saúde, nos cuidados da mulher, vieram necessariamente por conta disso? É uma outra pergunta a se fazer. Então, assim, a grande questão é os pressupostos. Um cristão consistente não vai ter dificuldade em dizer que a revolução sexual foi uma coisa que trouxe muitos males. Famílias desestruturadas, a questão das mães solteiras, mães precoces. Você tem um completo caos no desenvolvimento de milhões de crianças que não nascem em lares estruturados. Isso cria muita coisa ruim, né? E essas coisas ruins não acabaram, elas se cristalizaram. Hoje, esse caos é normal. É muito difícil você ver alguém que nasce numa família estruturada. Pessoas que nasceram no lar estruturado são minoria da minoria, né? São privilegiados. Por quê? Por conta da revolução sexual. Eu já fiz aqui no meu canal uma live sobre a Escola de Frankfurt com o professor Aramis de Barros, muito boa, recomendo que vocês assistam. Mas perceba que o debate está arrumando para um nível, para uma circunstância, onde o que é bom ou mal depende de pressupostos. E quais são os pressupostos corretos? Essa é uma questão fundamental, que a Ana poderia ter evocado em algum momento. Né? São questões simples, mas que fazem toda a diferença. É mais relativo à falta de estrutura socioeconômica, à falta de qualificação educacional e profissional do que à revolução sexual. Tanto é que, segundo o estudo do FGV, tá, cerca de apenas 13% das mães solteiras no país não têm educação superior. Ué, mas geralmente são essas as feministas, são essas as universitárias, modernetes, vagabundas, as aborteiras. Justamente são essas, as tais feministas, as que menos abortam. Por quê? Por causa da educação, por causa da estabilidade socioeconômica financeira de uma família estruturada. Os países onde há mais mães solteiras estão na África subsaariana, onde a subsaariana, essa região, demograficamente, ela é cristã, em segundo lugar, islâmica. E aí as pessoas... Opa, aí achou um problema, então. Convenientemente, né, Ana? Convenientemente, sendo que a gente sabe... Você sabe o que 10% de muçulmanos fazem num país? 10% só, não precisa de 20%. Peraí. A questão é o seguinte, o islamismo... O que 10%? Quantos islâmicos tem nesse lugar aí? Calma 10, 18%? Calma aí. Não, veja bem. Não é preciso 50%. O Islã, ele é muito mais estrito, muito mais rigoroso nas suas leis e nas suas convenções do que o cristianismo. Na minha percepção, o cristianismo é muito superior ao Islã. Principalmente o cristianismo que nós temos estabelecido hoje. Aí você vê que o critério dela para julgar o cristianismo superior ao Islã é um critério humanista, no sentido de que o Islã ele restringe as liberdades das mulheres.
O islamismo é uma mulher que é uma religião que, de fato, oprime, faz mal às mulheres. Por quê? Porque consiste numa grande heresia do cristianismo. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal sobre o Islã em que eu explico que o islamismo é a maior heresia do cristianismo. Ele é uma corruptela gigantesca da religião cristã. E a partir do fundamento cristão, mesmo que obscurecido, corrompido que ele tem, ele mantém uma continuidade, mantém uma força. Mas ele deturpa essa força da pior maneira possível, a partir de heresias. Ele procura estabelecer conversões na base da espada, ele se propaga por meio da violência, ele afirma a ordem criacional de uma maneira inadequada, né? Afirma o patriarcado de uma maneira completamente errada do ponto de vista bíblico. Você pega o Corão e você compara com a Bíblia, você vê que a Bíblia, de fato, ela valoriza as mulheres. O Corão é o contrário. Mas a Glenda está fazendo uma análise aqui baseada numa perspectiva humanista. Mas por que essa perspectiva humanista é certa? Essa é a resposta que ela deveria dar. Então percebam que aqui, o que ela está fazendo? Ela está tentando defender a revolução sexual, admitindo que a revolução sexual traz benefícios. A revolução sexual, ela ajuda. Quando a grande verdade é que a revolução sexual foi um motivo de enfraquecimento das famílias. Olha como é que a Glenda é contraditória. Ela falou que as feministas, né, no caso, que não abortam, essas mulheres que não abortam, elas têm educação, elas têm famílias estruturadas. E o que a revolução sexual mais fez foi destruir famílias. Você vê uma destruição em massa. Você vê uma destruição em cadeia das famílias. Então não tem como você dizer que a revolução sexual foi uma coisa boa, a meu ver. Ela foi uma coisa, muito pelo contrário, catastrófica. Isso é um fato, tá? As feministas não concordam contigo. Calma aí, mas veja bem. Elas estão erradas, eu não estou falando o nome delas. Estou falando em meu favor aqui. Mas veja bem. A África subsaariana, ela tem uma das maiores taxas de mães solteiras, apesar do cristianismo e apesar do islamismo. E aí, o que nós vamos atribuir essa circunstância? Falta de educação, miséria, valores ruins e retrógrados e arcaicos. Certo? Logo, independentemente da revolução sexual ou não, os efeitos estão sendo piores do que no Brasil e no Ocidente, onde houve a revolução sexual. Por quê? Porque, evidentemente, nós temos valores melhores, nós temos uma economia muito mais estável, produtiva, com distribuição de riquezas e com muito mais acesso à educação e qualificação formal e também resultado da revolução sexual, que é reduzir o tabu sexual, inclusive em relação aos inúmeros outros benefícios que eu trouxe aqui, que são oriundos dessa mesma revolução. Meu Deus, eu acho que eu devo ter falado por 20 minutos. Eu achei maravilhosa essa tua última participação aqui, porque você tá me falando que nós precisamos da revolução sexual para que as meninas façam sexo mais responsável e mais tarde. Que é exatamente o que a revolução sexual veio propor opostamente. Pois é, né? É um bom ponto da Ana aí, né? A revolução sexual buscou justamente emancipar as pessoas dessas reservas em relação ao sexo. Por que as meninas passaram a fazer sexo mais cedo e mais responsavelmente? Eu pergunto, foi o cristianismo que estabeleceu isso? Foram os conservadores que propagaram isso? Se é ruim ter mães solteiras, concordo. Então o que significa? Como é que eu faço para evitar mães solteiras? Que as meninas tenham mais responsabilidade afetiva na hora de escolher seu parceiro. Tem uma coisa muito, assim, um critério muito básico. Você não faz sexo com quem não pode ser pai de seus filhos. Esse critério costuma funcionar, ele tende a funcionar. Porém, quando a ministra Damares, que eu não estou dizendo que é um grande ícone conservador... Aqui um detalhe, né, que ela falou. Como que você resguarda as pessoas de doenças sexualmente transmissíveis? Né, de ter filhos fora da hora, né? Ela falou da questão dos filhos, né? Mas isso se estende também à questão das doenças. É muito simples. É só você fazer sexo só com quem você vai se casar. É só que quem assegura isso? O cristianismo. Não é o conservadorismo. O conservador ele pode até falar isso por razões empíricas. Isso tende a dar certo, isso tende a funcionar.
Mas isso não é suficiente para você ser taxativo na afirmação de algo. Você precisa afirmar algo com base. E quando eu afirmo o casamento nos modelos bíblicos, eu estou afirmando algo conforme a palavra de Deus. Algo a partir de uma natureza infalível. Então a gente tem que afirmar isso mesmo que você afirmou, Ana, mas sobre uma base distintamente cristã. Rodrigo, mas quando a ministra Damares propôs uma proposta durante o governo Bolsonaro para ensinar as crianças a terem um momento certo para o sexo, que a adolescência não é o momento certo, ela foi denunciada por ter proposto uma pauta machista e cristã. Olha só, eu concordo perfeitamente com você que as nossos adolescentes precisam fazer sexo mais tarde e mais responsavelmente. O ponto é que isto que eu penso e que você pensa não é o que o movimento feminista pensa. Um livro bem importante da Revolução Sexual é esse daqui? Esse aqui, ó. Política Sexual, Kate Millett. Pois bem, olha o que a Kate Millett diz aqui na página 10 do livro dela. A Revolução Sexual, o que eu admito que o feminismo conquistou para as mulheres? Tudo isso que a Glenda falou, o feminismo conquistou. Eu só não acho que são coisas boas, né? Que é o caso da Revolução Sexual, que é o caso de quebrar todos os tabus sexuais, que é o caso do anticoncepcional, da mentalidade anti-vida, e que é o... Exatamente. Aí a Ana mandou muito bem. Aí realmente são conquistas do feminismo que são maléficas. A questão é como que a gente sustenta que elas são maléficas. Elas conflitam diretamente com o que a palavra de Deus diz. Então, a questão é, qual o padrão? Essa é a questão mais importante. E a palavra de Deus ela vai ser pró-vida, ela vai ser pró um sexo dentro do casamento, pró-família e pró uma sociedade estruturada. Tudo que a gente não tem hoje. Caso do divórcio sem causa. Essas coisas nós devemos ao feminismo. Eu só não acho que elas são boas. Eu não só isso, mas tudo bem. Mas é que as outras eu não concordo. Pois bem, claro, convenientemente. Claro, mas é que me convém defender o que eu acredito, né? Não me convém defender Gente, só fazer um parênteses, tá? Isso é cherry picking, tá? Que é basicamente você analisar uma tese e considerar válidas somente aquelas que são convenientes a você. E não necessariamente que são correspondentes à verdade. Como eu trouxe anteriormente, a Revolução Sexual foi responsável por inúmeras coisas muito boas, como, por exemplo, reduzir tabus em relação a exames ginecológicos, em relação ao exame de próstata, em relação ao exame de colo de útero, em relação à masturbação, em relação ao acesso aos métodos contraceptivos, em relação a reduzir o tabu da menstruação, da gravidez em público. Tudo isso também é oriundo da Revolução Sexual. E talvez, com exceção da Ana, a maioria de vocês provavelmente vai pensar que são coisas muito boas que nós conquistamos em relação a isso. A questão é, existem efeitos colaterais, existem aspectos negativos, como, por exemplo, no Brasil, em relação às mães solteiras. Por quê? Porque nós não temos educação. Caso contrário, a situação da África subsaariana não seria a que está estabelecida hoje em dia. Eles têm uma epidemia de mães solteiras, mas é um estado uma região extremamente cristã, islâmica e conservadora. Então, veja bem, a gente tem que aprender a separar causa de correlação. Mas, enfim, prossiga. Meu tempo aí. Pode ir. Pois bem, novamente, vamos ao tópico. A Glenda disse, o feminismo conquistou A, B, C e D. E eu argumentei, mostrando, inclusive com dados históricos e de jurisprudência, que o feminismo não combatia A, B, porém sim conquistou C e D, que eu acho péssimos. Agora vamos à revolução sexual, que ela está aqui dizendo, a revolução sexual é ótima. Ela está dizendo isso. Ao mesmo tempo em que ela diz que a revolução sexual é ótima, ela nos diz que nós precisamos lutar para as crianças e adolescentes fazerem sexo mais tarde. Acontece que essas duas afirmações elas são contraditórias entre si, porque a revolução sexual é as pessoas fazerem sexo mais cedo e mais irresponsavelmente, ignorando as suas consequências. E eu não estou dizendo que essa é a minha opinião, porque eu gostaria que fosse só essa opinião, que não fosse a opinião das políticas públicas de Estado feministas. Mas olha só, aqui na página 10 do livro da Kate Millett, uma revolução sexual exigiria, antes de mais nada, o fim de todas as inibições e tabus sexuais. O fim das inibições e dos tabus sexuais. Nessas inibições, evidentemente, está incluso ali. A pessoa tem vergonha de fazer o exame de próstata. Parece que está incluso aqui. Mas ninguém com isso afirma que
outras inibições não sejam legítimas de existirem. Por exemplo, a inibição do pai e filha não fazerem sexo um com o outro é uma inibição maravilhosa, é um tabu maravilhoso. Sim. Um dos tabus que essa escritora aqui, Judith Butler, e outras autoras defendem é a Essa quebra meio do doida, tabu, tá? do tabu Essa do eu acho incesto. que ela é doida. Pois bem, a revolução sexual é Isso aí é a própria Revolução Industrial, na sua essência, como eu falei. Foi uma coisa horrível. Se você for ler os teóricos da Revolução Industrial, aí ela está citando feministas, né? Mas há intelectuais homens também, que são figuras completamente malucas. Você vai ver figuras defendendo que o orgasmo é uma força cósmica que permeia todas as coisas. Se eu não me engano, foi o William Wright que falou, né, sobre que ele desenvolveu um aparelho para medir o nível de orgasmo das pessoas, uma coisa assim absurda, né? Porque ele entendia que o orgasmo era a força que libertava as pessoas, emancipava as pessoas. A revolução sexual é um negócio demoníaco, não tem outra palavra. Talvez um dia eu fale um pouco sobre ela dos meus vídeos para membros, né? Porque se eu for falar isso aqui a público vai ser meio complicado, né? Mas eu acredito que não tem como você sustentar a revolução sexual como algo benéfico. De maneira alguma, porque é algo que é responsável, como a Ana trouxe, pelos males que a própria Glenda admitiu. Por males como mais mães solteiras, mais doenças sexualmente transmissíveis, mais famílias desestruturadas, mais colapso, como a gente tem visto em larga escala aí em muitos lares e na sociedade como um todo, porque a família é o grande fundamento da sociedade, né? A família é a primeira instituição criada por Deus, então ela tem esse poder de ser uma liga, né, que mantém toda a sociedade. E a gente precisa repudiar o feminismo, sim. Só que esses benefícios do feminismo são fáceis da gente responder. A gente facilmente mostra como que hoje nós colhemos os frutos nefastos dessa revolução sexual. Até mesmo os jovens hoje, pessoas muito novas, têm percebido que você fazer sexo de maneira despudorada, de maneira irrestrita, é perigoso e é ruim. Muitos filhos já olham para a vida dos pais que viveram influenciados por esses valores e repudiam isso. Repudiam isso como algo que trouxe muita dor, muito sofrimento e ainda vem trazendo. E isso, olha, que não é uma questão de opinião. Na literatura feminista, a revolução sexual é a quebra de todos os tabus. Todos, sem exceção. E aqui está escrito, especialmente aqueles que ameaçam... Olha, quais são os tabus que nós temos que quebrar? Aqueles que ameaçam o casamento monogâmico tradicional. 2 pontos. A homossexualidade, a ilegitimidade, ou seja, ter filhos fora do casamento. Olha só, ela está dizendo que nós temos que quebrar o tabu de que um filho tem que ser concebido somente dentro do casamento. A Glenda está me dizendo que ela acha ruim termos tantas mães solteiras. Tudo bem, que legal, então ela discorda dessa feminista que diz que é maravilhoso a ilegitimidade, ter filhos ilegítimos. Nós temos que acabar também com as relações sexuais, com o tabu das relações sexuais pré-matrimoniais, ou seja, sexo liberado, e com as relações sexuais na adolescência. Então, isso que a Glenda está nos dizendo aqui, ó, eu acho que a revolução sexual é maravilhosa porque ajuda a acabar com as mães solteiras. Não, é o oposto. A revolução sexual foi o que gerou a epidemia das mães solteiras. A Glenda defende que os adolescentes têm que fazer sexo mais tarde e com mais consciência. Eu defendo a mesma coisa. Os cristãos falam sobre isso há 2000 anos. Outras religiões patriarcais também falam sobre isso. São as feministas que lutam pela revolução sexual e pelo fim dos tabus, inclusive o sexo na adolescência. Essa autora aqui, inclusive, a Kate Millett, fala que as crianças têm direito a descobrir a sua sexualidade. As crianças. Isso também é um tabu. Bom, aí você vê um pouco, né, daquela abordagem típica da Ana Campanholo, né, que ela é bastante competente. E eu acredito que traz muito à tona essas coisas mais ostensivamente ruins do feminismo. Mas agora, pessoal, a gente está chegando a quase 2 horas aí de react bruto. E eu já estou bastante cansado, que é bastante cansativo fazer esses vídeos.
Como eu falei, eu cheguei a gravar esse vídeo uma vez, mas perdi, lamentavelmente. No meu primeiro react eu tratei algumas coisas que eu não vou conseguir tratar aqui, infelizmente, mas pretendo fazer mais vídeos nessa direção. Gostaria de, antes de encerrar, só dar a minha conclusão, né, do que eu achei desse debate. Eu acredito que Ana Carolina Campanholo é muito competente em atacar esses aspectos mais ostensivamente malignos do feminismo, como a revolução sexual, o último tópico aí que a gente abordou, como a questão dessa liberação do sexo, que teve uma base no feminismo, trouxe malefícios para a sociedade, para as mulheres, como que o feminismo ele se baseia na histeria, tem como proponentes pessoas com vidas reprováveis, na sua maioria, e coisas do tipo, mas ela peca em ainda ser uma pessoa que usufrui dos benefícios do feminismo, não os nega, enquanto repudia o feminismo em absoluto. Então, a Ana Carolina Campanholo está correta em repudiar o feminismo enquanto movimento, enquanto ideologia, enquanto cosmovisão. Ela está correta. Mas as razões a partir das quais ela repudia o feminismo é que estão erradas. O feminismo precisa ser repudiado por razões puramente bíblicas. E a resposta ao feminismo não é o conservadorismo. Eu sei que a Ana Carolina Campanholo acredita nisso, mas não é. E vocês podem ver que na primeira parte desse react eu até concordei com a Glenda, né? É verdadeiramente possível você ser feminista e conservadora. Mas a posição oposta ao feminismo, por excelência, é o patriarcalismo. Eu sou contra o voto feminino. Eu não acho que mulheres deveriam votar enquanto consciências individuais, apartadas da autoridade de um homem. Eu também não acredito no voto puramente masculino. Antes que alguém ache que eu estou sendo machista ou algo do tipo. Eu acredito no voto familiar, que é feito por homens. Por quê? Porque o homem é o cabeça. O homem é o líder da família. Ele tem responsabilidades. Se alguém tiver que morrer pela família, tem que ser o homem, não a mulher. Mas, em contrapartida, ele também tem esta prerrogativa de votar. Mulheres não deveriam votar. O fato das mulheres votarem é, por necessidade, fruto do iluminismo e do feminismo. A Ana, ao longo desse react, em algumas partes que eu não consegui aqui reagir, infelizmente, pessoal, porque esse vídeo eu resolvi deixar na velocidade normal para facilitar para aqueles que gostam de assistir mais rápido, ela vai questionar a conquista feminista do voto. Ela vai dizer que não foram feministas que trouxeram o voto feminino. E embora ela possa estar certa, a própria Glenda, em alguma medida, parece reconhecer os contrapontos que ela faz. O feminismo ele foi responsável por difundir a cosmovisão das mulheres enquanto consciências individuais apartadas da autoridade do pai e do marido, que podem votar de maneira autônoma, sem pensar na família. Quando a verdadeira frente ao feminismo está muito mais alinhada ao que o Douglas Wilson, por exemplo, defende. Douglas Wilson, que a Ana Carolina Campanholo disse que é um movimento pequeno. E, de fato, é um movimento pequeno. Mas está mais próximo da verdade do que esse antifeminismo que a gente vê por aí. Meu amado irmão, você que chegou aqui e ainda não deixou o seu like, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Um forte abraço e até a próxima.